Quantas e quantas vezes já chegaram perto de alguém e fizeram assim, nossa, que coisa ruim. Aí você briga com você mesmo, fala assim, não, deixa de ser chato. Acredite nas pessoas e você chega perto daquela pessoa e se ferra. Vamos falar um pouco agora sobre coping. Esse conceito interessantíssimo e que tem tudo a ver com a resposta de emergência de nós humanos. Os animais, nós animais humanos, mamíferos mais evoluídos, possuímos uma habilidade chamada de comportamento de coping. Ou seja, nós viemos carregados filogeneticamente, isso vem no nosso DNA, estratégias para adaptação a situações adversas. Esse comportamento pode ser considerado um mecanismo adaptativo. Isso tem a ver com neuroplasticidade, tem a ver com a gente conseguir sobreviver. É um mecanismo de sobrevivência, né, de todos os animais, inclusive de nós humanos, sendo uma resposta para reduzir os efeitos fisiológicos do estresse, daquilo que nós não suportamos comportamentalmente viver. Esse comportamento de coping seria carregado filogeneticamente, do qual provavelmente a reação de emergência, que é fugir, lutar ou congelar, faz parte. Eu acho que isso aí vem com a nossa genética, vem com a nossa capacidade de sobrevivência, sendo que se é encontrado em todos os animais, né, quer dizer, isso faz parte de um mecanismo mais estruturado de sobrevivência. No fundo, todos nós somos grandes sobreviventes nesse mundo. E quanto mais a gente aumentar o nosso poder de resiliência, mais capacidade a gente tem de sobreviver a situações adversas que todos nós temos na vida. O que é o coping? O coping é um conjunto de estratégias utilizadas pelas pessoas e animais para se adaptar às circunstâncias adversas, inclusive as situações de perigos que exigem sobrevivência. Nesses momentos, a gente faz um esforço muito grande de sobrevivência. As situações estressantes, elas tiram a gente do nosso controle, da nossa capacidade de lidar com o dia a dia. E situações crônicas e agudas têm uma força muito grande na capacidade individual de receber e de sobreviver a isso. E nós viemos carregados filogeneticamente com essa estrutura de funcionamento. Inclusive, essa estrutura de funcionamento também é o que nos adoece de alguma forma, porque também ficamos atrelados a elas e presos a essa situação. Esse comportamento, ou essa resposta de sobrevivência, ou essa resposta adaptativa de defesa, é chamada de coping. E teria uma ligação íntima com aquilo que a gente chama de sistema nervoso autônomo, com o nosso nervo vago, com a situação de fuga ou luta, com a situação de congelamento. Por quê? Porque o coping, assim como as respostas vagais, elas são mediadas pelo feedback corporal, pela nossa neurocepção, por aquilo que percebemos, que é a nossa capacidade de percepção daquilo que é além do que a gente percebe. E esse conceito de neurocepção é um conceito lindo, que a gente vai falar um pouquinho agora sobre ele. Eu sempre trabalhei muito com esse conceito de intuição, depois eu chamei isso de inteligência de primeira ordem, muito ligado ao pessoal do HeadMath. A gente vai falar um pouquinho sobre neurocepção e a inteligência de primeira ordem. E eu sempre percebi que a gente teria uma capacidade muito maior de comunicação com os nossos clientes do que a gente imaginava ou do que a gente pensa ter. Eu acho que a diferença entre o grande terapeuta e o bom terapeuta é a minha capacidade de neurocepção, de percepção e especialmente de querer que o meu cliente melhore. Isso tem uma ligação íntima também com neurocepção. E eu venho trabalhando com esse conceito há muito tempo, com esse conceito dessa ligação, da importância da gente querer a melhora do nosso cliente. E quando eu escutei o Porges pela primeira vez em um curso, e ele soltou esse conceito de neurocepção, eu falei assim, bingo, cara, é o que eu precisava escutar. E daí, a partir daí, eu comecei a estudar neurocepção e fazer a relação entre a neurocepção, a inteligência de primeira ordem, o conceito de barreira do Scare, nossa capacidade de corregulação e mais, né? Por que um trauma afeta diretamente a minha capacidade de neurocepção? Isso me faz uma pessoa melhor, um terapeuta melhor, um amigo melhor, um professor melhor. E esse conceito de neurocepção do Porges, o que ele fala? Que seria um sistema automático de percepção subcortical, quer dizer, feita por feedback corporal pelo nosso sistema nervoso autônomo e procedimental de perigo, de ameaça ou segurança. E seria
também responsável pelas nossas estruturas de coping. Cara, quando eu escutei isso, eu falei, cara, olha o que esse cara está falando, olha que coisa bacana, olha que coisa diferente. Segundo Porges, né, quando ele falou isso, cara, eu falei, meu Deus, que coisa linda. A neurocepção explica porque um bebê, né, murmura, ri para um cuidador, mas chora para um estranho. Ou porque uma criança gosta do abraço dos pais, mas vê o abraço de estranho como uma ameaça. Ele está diretamente ligado à sensação de segurança, à minha percepção de segurança e com uma relação íntima com aquilo que a gente chama de apego seguro. Não dá mais para a gente entender o apego seguro só pelos conceitos do Bowlby. É preciso um passo além. E a neurocepção está nesse passo além, nessa capacidade de percepção de segurança feito pelo feedback corporal, pelo nosso sistema nervoso autônomo, pela essa nova forma de comunicação que a gente tem que estar atento a ela. Ainda mais vocês que trabalham com pessoas que sofrem. No mundo já tem dor demais para a gente ficar focando só em dor. É preciso de um pouco de amor. E a neurocepção, ela tem esse conceito também da questão do amor. O nosso processo de neurocepção, essa percepção do nosso sistema nervoso autônomo, o nosso feedback corporal, ele está constantemente avaliando os ambientes e situações que encontramos através do nosso sistema nervoso autônomo. A gente pode entender isso através do feedback corporal, a gente pode entender isso através do conceito de barreiras do Scare, porque tem uma relação íntima, vocês vão ver como essas coisas se fecham e se tornam muito lindas quando a gente começa a perceber a relação teórica entre esses principais expoentes do trauma e esses conceitos tão maravilhosos. Na nossa relação com o mundo, nós nos movemos com o ambiente, nós interagimos com pessoas a partir da nossa neurocepção. Não é só o que eu penso cognitivamente ou a avaliação daquilo que eu faço a respeito do outro. O nosso sistema nervoso autônomo, através do feedback corporal, ele vai mapeando. É como se fosse um sonar. E, de alguma forma, ele responde a sinais de segurança ou perigo. Quantas e quantas vezes vocês chegaram perto de alguém e fizeram assim, nossa, que coisa ruim. Aí você briga com você mesmo. Fala assim, não, deixa de ser chato. Acredite nas pessoas. E você chega perto daquela pessoa e se ferra. Uma neurocepção regulada nos traz uma relação com o mundo segura e resiliente. E mais, vocês que são educadores parentais, né? Vocês que trabalham com pessoas humanas que fazem terapia, nós temos que nos estar regulados e regular os nossos clientes de tal forma que a gente crie um mundo seguro e resiliente. Isso é fundamental na vida.